O maior colaborador da crise que a gente está vivendo hoje no Brasil é a ditadura da audiência. Eu tenho falado sobre isso há alguns dias. Eu estou gravando esse vídeo em especial para o Dilma Resistente, para a página Dilma Resistente, que me pediu para fazer um vídeo explicando para as pessoas de uma forma mais simples o que é a ditadura da audiência. A ditadura da audiência é quando a audiência obriga o comunicador a falar até mesmo aquilo que ele não acredita, porque senão ele é cancelado. Nós estamos vivendo a cultura do cancelamento. Pode-se dizer que apenas os fortes possuem essa característica de lutarem contra a ditadura da audiência. E para explicar para vocês como essa ditadura ela é maléfica, eu vou voltar a 6 anos atrás, quando o discurso uníssono, ou seja, todas as pessoas que se manifestavam na internet, todas as pessoas que se manifestavam na televisão, nos jornais e nas revistas, estavam todas falando a mesma coisa. A Lava Jato é uma luta contra a corrupção, nós precisamos tirar a Dilma, nós precisamos tirar o PT. Naquele momento, a ditadura da audiência funcionou da seguinte maneira. Todas as pessoas que queriam aparecer e que queriam ter a oportunidade de serem entrevistadas numa emissora de televisão, de serem compartilhadas de uma forma ou de outra, serem aceitas nos meios sociais, elas eram obrigadas a falar contra o PT, falar mal da Dilma e foram criando esse ambiente. Não pensem vocês que isso é coincidência. Isso é uma coisa estudada e está presente no último capítulo do livro Comunicação Política que eu estou lançando, já está disponível no site Amazon, Comunicação Política, procure Comunicação Política Leonardo Estopa que você vai encontrar o livro por lá. Mas enfim, dando sequência na ditadura da audiência, como que ela acaba com a liberdade de expressão. O comunicador fraco, aquele comunicador que não tem a coragem de desafiar a audiência, quando ele é pressionado, ele cede. Quando ele é pressionado, ele perde a coragem de falar aquilo que ele acredita para falar aquilo que a audiência quer. Mas o que a audiência quer ouvir, na verdade, é uma coisa que é setada pelo poder aquisitivo. Então, naquela época, todas as pessoas falavam fora Dilma, fora PT, e todo mundo que falava fora Dilma, fora PT, tinha a oportunidade de aparecer na Veja, tinha a oportunidade de aparecer na Globo, né? A maioria das pessoas. Artistas como Alexandre Frota, que já tinham sido esquecidos, voltaram à tona com esse discurso de fora Dilma, fora PT. Pessoas irrelevantes, pessoas que nem eram conhecidas, como Kim Kataguiri, simplesmente se tornaram celebridades por causa do discurso contra a corrupção fora Dilma, fora PT. Isso, obviamente, não acontece de graça. A ditadura da audiência ela é financiada por alguém que tem algum interesse nessa causa. Por exemplo, uma pessoa pode pegar uma causa insignificante sob o aspecto político, uma causa que não tenha dúvidas no meio jurídico e transformar essa causa num debate público, assumir essa causa como sendo uma causa que ele está lutando por ela e transformar essa causa em uma ditadura da audiência. Cloroquina, por exemplo, se é vacina ou se é cloroquina. A partir do momento que começa a se discutir se é vacina ou se é cloroquina, você tem que tomar um lado. Se você é eleitor do Bolsonaro, ainda que você não acredite na eficácia da cloroquina, você como comunicador é obrigado a falar que a cloroquina funciona, porque senão a sua audiência vai te criticar. É mais ou menos assim, você é apoiador do mito e está falando que a cloroquina não funciona. Em contrapartida, ainda que a cloroquina funcione, se você for de esquerda, você é obrigado a falar que ela não funciona, porque a maioria da esquerda fala que ela não funciona, porque a maioria da esquerda quer ser contra o Bolsonaro. Qual que é o grande problema disso? O grande problema é que os comunicadores acabam se posicionando em pautas que eles não possuem o menor conhecimento, igual sempre que eu falei a respeito de cloroquina, eu falei, eu não sou especialista, eu acho que isso deva ser uma competência dos médicos, porque a ditadura da audiência queria ouvir de mim, por eu ser obviamente um anti-Bolsonaro, queria ouvir eu falando que a cloroquina não funciona. Mas como que eu, que não sou especialista, eu que não sou médico, vou chegar e vou falar que a cloroquina não funciona? Então eu fazia meus vídeos. Pessoal, se a cloroquina funciona ou não funciona, a gente não sabe. Se a cloroquina deve ou não deve ser prescrita, isso é uma decisão do médico. E obviamente ali eu era
espancado, eu era esmurrado por muitas pessoas que me seguiam, porque elas não queriam ouvir a minha opinião, elas queriam me impor a opinião dominante dentro da bolha da esquerda, que era a opinião que a cloroquina não funcionava. A mesma coisa, obviamente, acontecia do outro lado. Se algum especialista que apoiasse o Bolsonaro e tivesse a plena certeza que a cloroquina não funcionava, se ele quisesse se expressar dessa forma, doutor fulano, pós-graduado nisso, naquilo, sabe que a cloroquina não funciona, mas ele não pode falar porque a ditadura da audiência dele, que são os bolsonaristas, vai, obviamente, obrigá-lo a se manter nessa situação de não poder expressar aquilo que ele pensa. Então a ditadura da audiência, ela vai aos poucos fazendo com que nós, formadores de opinião, nós que temos a obrigação de falarmos aquilo que nós conhecemos ou a obrigação de falarmos aquilo que nós estudamos, essa ditadura faz com que nós tenhamos que esconder a verdade das pessoas para não decepcionar as pessoas e não perdermos seguidores. Eu tive uma experiência muito próxima com a ditadura da audiência. Eu gostaria até de comentar com vocês que, olha, uma coisa que nunca aconteceu comigo dentro da TV 247 foi qualquer tipo de censura ao meu pensamento. Dentro da TV 247 eu nunca fui censurado. Mesmo quando eu trazia coisas extremamente contraditórias, o Léo Atucci ficava louco no Léo ao Quadrado, mas nunca me censurava. Ele sempre dava essa liberdade total. Já na Cotter, que era um projeto que estava nascendo, eu senti a ditadura da audiência acontecendo no momento em que teve aquela polêmica a respeito do Robinho. Eu falei que são fatos que precisam ser analisados mais profundamente, que não adianta a gente se posicionar somente nesse caso do Robinho e não levar em conta que o estupro é uma coisa que acontece com mulheres, inclusive, que não ficam famosas porque não são estupradas por jogadores de futebol, e a coisa é muito mais ampla, né? A coisa é cultural, principalmente o endeusamento dos jogadores de futebol, o endeusamento dos artistas, que acaba colocando as mulheres como vulneráveis. E nesse momento, algumas pessoas começaram a achar que eu estava defendendo o estuprador. É sempre assim. Dessa vez, no caso da Mari Ferrer, eu falei, gente, não é prudente falar que a tese do Ministério Público trouxe estupro culposo como sendo um termo que não exista. O que não existe é a tipificação penal, ou seja, ninguém pode ser condenado por estupro culposo. Isso é uma coisa correta. Não existe o tipo penal estupro culposo. Mas o Ministério Público menciona estupro culposo na tese jurídica para querer dizer que o cara não tinha intenção. Eu não falei que o Ministério Público está correto, eu não apoiei o estuprador, e não fui contra a Mari Ferrer, eu só trouxe um termo jurídico para que as pessoas entendessem o que significa o termo culposo e por que ele foi usado nesse caso. Veio uma chuva de ataques contra mim e depois dessa chuva de ataques aí eu percebi como que é importante você ter a personalidade de não se ajoelhar, não dobrar os joelhos para a ditadura da audiência. Foi aí que eu consegui me reconectar com aquilo que me fez começar meu trabalho. Quando eu comecei meu trabalho, há mais de 6 anos atrás, eu era apenas xingado, não tinham elogios, afinal de contas eu tentava explicar para as pessoas que tudo que estava acontecendo no Brasil não era uma luta contra a corrupção, era uma luta para derrubar a nossa indústria, para transformar o Brasil numa colônia dos Estados Unidos. E que essa história de pedalados fiscais, essa perseguição ao PT, tudo eram estratégias para que eles pudessem tomar o poder. Quem duvidar está no meu canal, são vídeos de 6 anos atrás, eu já falo isso há muito tempo. Observem nos meus vídeos de 6 anos atrás como eu era criticado, como a ditadura da audiência tentava mudar o meu humor, tentava me derrubar. Como eu era muito convicto naquela época a respeito do que eu estava fazendo, a ditadura da audiência nunca conseguiu me tocar. Chegou um determinado momento da minha carreira, no 247, que eu comecei a me abalar pela ditadura da audiência, que eu olhava os comentários quando eu trazia alguma apreciação técnica, alguma coisa sucinta a respeito de um assunto e aquilo não agradava algumas pessoas, as pessoas começavam a agredir, a xingar, pessoas de esquerda estavam me xingando e eu estava pensando, eu estou compartilhando conhecimento e essas pessoas estão me xingando. Só que eu tenho um problema, eu não consigo falar contra aquilo que eu acredito. Eu não sou uma pessoa capaz de me adequar à ditadura da audiência. Só me resta bater de frente com a ditadura da audiência. Então, eu resolvi retomar o meu trabalho, só que retomar o meu trabalho de uma forma diferente. Falo a verdade, doa a quem doer.
Quem estiver incomodado, pule fora do meu canal. Não estou pedindo para você pular fora do Dilma Resistente. Essa é uma explicação que eu estou colocando no Dilma Resistente. E a Dilma Resistente não tem, a página Dilma Resistente não tem nenhuma responsabilidade, obviamente, como que o Leonardo Stoppa está falando. Mas, se você é seguidor do Leonardo Stoppa e você acha que você vai controlar o que o Leonardo Stoppa pensa, porque a maioria pensa desse jeito, eu gostaria de te dizer que alguns anos atrás, o Galileu Galilei entrou no Tribunal de Inquisição porque ele falou que a Terra se movia. E toda a audiência acreditava que a Terra ficava parada. No final das contas, ele teve que se curvar à audiência e ele saiu dali com todo mundo acreditando que a Terra não se movia. O Papa que conduziu a ditadura da audiência saiu vitorioso, mas a verdade foi calada naquele momento. Aí ele teve que se curvar para não morrer. Como eu não estou correndo risco de vida para falar a verdade, eu não me curvo à ditadura da audiência. Hoje, eu trago no canal Leonardo Stoppa aquilo que as pessoas precisam ouvir e aquilo que eu estudei. E tenho a humildade de falar, quando aparece alguma pergunta no chat, na live, alguma coisa, eu tenho a humildade de falar, eu não sei sobre esse assunto, tem alguém aqui no chat que é especialista e possa falar sobre isso? Se eu for falar alguma coisa contra, até contra o que pensam as pessoas que me seguem, eu falo. Por quê? Porque foi assim que eu comecei e eu não quero estragar 6 anos de trabalho por causa da ditadura da audiência. Igual eu falei, quando eu comecei o meu trabalho, eu comecei falando exatamente aquilo que era nadar contra a correnteza. Não tem nenhuma luta contra a corrupção. Lava Jato é só uma luta para destruir a indústria nacional. Fui chamado para o 247, nunca fui censurado. Trabalhei 1 mês e 20 dias na Cotter TV por causa de eu ter me posicionado a respeito do caso Robinho. O Cotter perdeu a admiração por mim porque ele recebeu muitas reclamações das pessoas a respeito do fato. E aí eu senti na pele o que é a ditadura da audiência, como que a ditadura da audiência consegue conduzir os veículos, conduzir os comunicadores. Hoje eu sou livre. Hoje eu faço o meu trabalho no canal Leonardo Stoppa, não vou para instituição nenhuma para não ter perigo de ter que, de uma forma ou de outra, adequar a minha linguagem aos interesses da audiência daquela emissora. Siga-me quem quiser. Eu vou falar sempre a verdade. Siga-me quem quiser. Simples assim. Obviamente, Dilma Resistente é um canal que não tem fins lucrativos, é um canal que não contrata youtubers. Quem grava pro Dilma Resistente grava por amor. Dilma Resistente faz um trabalho por amor, exatamente pela militância. Me pediu esse esclarecimento e eu fiz exatamente para que Dilma Resistente possa compartilhar o que é a ditadura da audiência e como a ditadura da audiência pode ser maléfica, principalmente hoje, em que a esquerda só quer ouvir notícias boas e por causa disso os comunicadores de esquerda estão só dando notícias boas, mas mentirosas. Muito obrigado, siga o canal Dilma Resistente, siga o canal Leonardo Stoppa. Vamos lutar contra a ditadura da audiência e procure sempre a verdade, mesmo que essa verdade não lhe seja agradável, porque uma verdade, ainda que doa, é muito melhor do que uma mentira. Muito obrigado e até mais.